Glória ao nome de Jesus para sempre. Meus amados irmãos em Cristo, mais uma vez estamos no programa Amor à Palavra, em que nós estamos felizes por estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor e pregoar a sua palavra com amor e com alegria em nossos corações, para cumprirmos o ID do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia na carta do Evangelho da Epístola Universal do Apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro e versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Meus amados, nós queremos dizer neste instante para o povo de Deus, para a Igreja Universal, a Igreja de Cristo, que é universal em todo o mundo. Pedro diz, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano. Já começamos por esta grande exortação para deixarmos a malícia, deixarmos o engano, e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Porque este é o primeiro passo para quem deseja a palavra de Deus. Nós não podemos ter o nosso coração cheio de engano, cheios de malícia e ao mesmo tempo cheios da palavra. Não podemos de maneira nenhuma viver assim. Ou estamos cheios da palavra, ou estamos cheios de invejas, de engano, de murmurações, de malícia. Por isso que ele disse, deixai efetuosamente como meninos novamente nascidos no leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. É necessário que no crescimento de uma criança ele precisa de se alimentar do leite, do leite materno, depois vem o leite ninho, que todo mundo passou por essa fase. Mas precisamos, para o crescimento espiritual, do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Mas primeiro, para termos a palavra de Deus como alimento, precisamos de deixar a inveja. Precisamos de deixar a malícia, a maldade. Malícia quer dizer maldade, fingimentos. Temos que deixar de fingir que somos crentes. E muitas vezes não somos. Temos que deixar a inveja, que é o ciúme. Devemos deixar também a malícia, o engano, as murmurações. Por causa da murmuração, o povo de Deus não entraram em Canaã. Salvo Josué e Caleb, porque murmuravam. E a murmuração é pecado diante de Deus. Se nós somos salvos, crentes em Jesus, devemos deixar a malícia, a murmuração, o engano, para buscarmos, para termos o apetite, que é o alimento da palavra. É necessário termos apetite pela palavra. É necessário buscarmos a palavra. É necessário amar a palavra, porque a palavra é o alimento que fortalece, que nutre o homem espiritual. Se eu tiver fastio da palavra, irmão, como é que eu vou me alimentar? Vou ficar desnutrido espiritualmente, vou ficar um crente raquítico, fraco, sem crescer. E Pedro disse que nós temos que se alimentar da palavra.
como criança recém-nascida que deseja o leite para nutrir a sua formação ainda, que ainda é uma criança que está sendo formada e precisa do leite. Assim a palavra também é comparada a um leite que alimenta, que nos alimenta como crianças espirituais, para que cresçamos, para a gente não ficar nanico, raquítico, como muitos 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas continuam raquítico, continuam sem crescimento. Por quê? Porque falta-lhes o alimento, falta-lhes a palavra. Falta o alimento para nutrir. E como nós podemos se alimentar da palavra? Deixando primeiro a malícia, deixando as coisinhas do mundo, os embaraços do mundo. Porque muitos crentes não têm apetite pela palavra mais, não amam a palavra mais, porque ainda estão com malícias, com invejas, porque ainda vivem em murmuração. Isso tudo tira o prazer, tira o desejo do alimento espiritual que é a palavra. Porque é preciso termos o desejo, a fome da palavra. É preciso ter o desejo, ter a fome de me alimentar com a palavra. É preciso isso. E como o apóstolo Pedro falou aqui, na sua epístola, na sua escrita aqui no livro da carta, ele está mostrando claramente que há um embaraço, que há uma coisa que pode impedir de eu desejar a palavra. E se eu não estou desejando a palavra, alguma coisa está errada em minha vida. Se eu não desejo o alimento da palavra de Deus, alguma coisa está errada em minha vida, porque esta palavra é o alimento. Esta palavra é quem alimenta, e eu tenho que desejar ela. Porque se eu desejar a palavra, eu sou alimentado, eu vou comer a palavra, eu vou alimentar meu homem interior da palavra. Assim como o homem natural precisa do alimento, né? Do alimento para se alimentar, da comida, para poder ele se nutrir fisicamente, assim o homem espiritual, nosso homem nascido de novo, precisa do alimento da palavra de Deus. E para que isso aconteça, ele precisa de desejar a palavra. Mas é a palavra sem mistura. Porque tem pessoas que dizem, mas o meu alimento da palavra, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, escuto a palavra, mas será que esse alimento é o alimento puro? É o leite puro, sem mistura? O leite racional não falsificado, está escrito aqui, ó, desejai afetuosamente como menino novamente nascidos. E é isso que nós somos, nascidos de novo. Para que por ele vá crescendo. Mas diz aqui, não, leite racional não falsificado. É uma ração. Racional quer dizer ração. Mas não pode ser falsificado. Tem muita mensagem aí falsificada. Muitas pregações falsificadas. Muita palavra de Deus, mas misturada, falsificada. Não é pura. Não estão dando leite puro. Mas tem que ser puro, não pode ter mistura. Doa quem doer, mas a palavra de Deus ela tem que ser pura, tem que ser como está escrita. Não pode aumentar nem diminuir, não pode falsificar, não. Tem que ser a palavra de Deus, pura, nítida, clara. Não pode falsificar. Ah, mas eu quero encher a igreja, eu quero agradar. E aí começa a falsificar, começa a colocar enfeite, começa a colocar alguma coisinha aqui, alguma coisinha lá, aumentar aqui, aumentar lá, diminuir aqui, tirar aqui. Não é bem assim. Fazer interpretações alegóricas.
fazer interpretações para agradar o público, para agradar o povo. Isto não é a palavra de Deus pura. Parece com a palavra, mas é a Bíblia, abriu a Bíblia ali, está falando a palavra. Mas prova o Espírito se é de Deus. Que nem toda palavra, nem tudo que diz Senhor, Senhor, nem tudo que diz Deus está aqui, nem tudo que fala em Deus, em Jesus Cristo, quer dizer que é a palavra pura, não. Pode até ser a palavra, mas não pura, é falsificada. E nós estamos vivendo um evangelho falsificado, estão pregando um evangelho falsificado. Um evangelho sem compromisso, um evangelho de porta larga, um evangelho de revelações, mas que não é revelações bíblicas. Um evangelho da facilidade, da prosperidade, que não tem doutrina, que não tem disciplina, que não tem exortação, que não tem doutrina. Um evangelho fácil, um evangelho de todo jeito. Isso significa a palavra de Deus sendo falsificada para agradar, para ajuntar, mas não ajuntar para o céu, ajuntar para si próprio. Porque não adianta eu ajuntar para mim. Eu tenho que ajuntar para Deus, não ajuntar para mim. E o evangelho puro, não falsificado, muitas vezes dói. Muitas vezes aperta aqui, aperta lá, falta o pão, falta o calçado, vem a enfermidade, vem os problemas, vem as lutas, vem o espinho na carne, e se ora 3 vezes e o espinho não sai. Por quê? Porque o evangelho puro não é falsificado. Esse é o evangelho puro, o evangelho é provações, é luta, é tribulações, é deserto, porque nós estamos no deserto. A igreja ainda não entrou em Canaã, no paraíso, e a nossa Canaã não é terrena, é Canaã celestial. Mas enquanto estivermos aqui, temos problemas, temos dificuldades, temos lutas. Mas sabemos de uma coisa, que nós estamos se alimentando da palavra, do leite puro, sem mistura. Aleluia! Esta é a palavra, é a verdadeira mensagem, sem mistura, sem ser falsificada. Muitas pregações aí, misturada, falsificada, muitas palavras, né? É a palavra mais falsificada, misturada. Não, a palavra, ela tem que ser pura. A palavra tem que ser verdadeira, tem que ser com exatidão. Tem que ser como está escrito, como ela é. Não podemos falsificar, não podemos colocar nada, não podemos misturar ela com outra coisa. Tem que ser pura. Mesmo que doa, mesmo que bata, mesmo que fira, mas temos que pregar a palavra verdadeira, porque a verdade vos libertará. Que possamos desejar o leite puro, sem mistura. Que possamos desejar como meninos nascidos, porque nós somos, os crentes são nova criatura, são nascidos de Deus. E precisamos da palavra, precisamos do alimento sólido, precisamos de viver a palavra de Deus em nossas vidas, não somente pregadores, mas podemos ser aqueles que vivem, que praticam, não somente ouvintes, meu irmão, não somente pregadores, não, mas aqueles que praticam a sua santa palavra. Como é bom praticar a palavra de Deus, como é bom viver ela em nossas vidas, amar ela, ser santo, como a Bíblia diz, ser santo em toda maneira de viver. E para sermos santos, precisamos do alimento
para sermos fortes, porque o alimento da palavra fortalece quando não é misturado, quando ele é puro. Quando a palavra é pura, sem mistura, ele alimenta a ovelha fica alimentada e fica forte. Mas quando o alimento não é puro, não é sólido, quando tem mistura, aí fica aquela igreja fraca, aquelas ovelhinhas fracas, se vendendo ao pecado, se rendendo ao pecado. Por quê? Porque não foi alimentada com a palavra de Deus, com a verdadeira palavra. Não foi dado o alimento sólido, puro, sem mistura. Mas se nós tivermos o alimento da palavra, formos bem alimentados, seremos nutridos, seremos fortes. É isso que a igreja precisa hoje, da palavra pura, sem mistura. O leite o leite puro, o leite não falsificado, como Pedro diz, sem mistura, sem mentira, sem engano. Esta é a palavra que nós devemos pregar, meus irmãos. Uma palavra sem mistura, sem engano. Viva e eficaz para nos alimentar, para alimentar a igreja do Senhor. Devemos dar à igreja a palavra, o leite puro, sem mistura, para que o povo de Deus cresça e dê fruto. Que Deus abençoe. Que Deus nos ajude, que possamos ter outra oportunidade. Lembre-se deste canal, Amor à Palavra, Presbítero Elias Ferreira. Muito obrigado pela sua visualização. Amém.